E aí, pessoas? Olá, galera. Hoje eu vou compartilhar um texto bíblico com vocês. Esse texto ele está em Gálatas 2:20. É um texto que a maioria de vocês conhecem. E esse texto ele vai falar o seguinte: já estou crucificado em Cristo, ou seja, eu estou crucificado em Cristo, você. E o texto fala: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Por que eu estou trazendo esse texto aqui para vocês sobre viver em Cristo e o morrer para o mundo? E aí o início do texto ele vai falar: já não sou eu quem vive, só que quem vive em mim é Cristo. E aí, pegando a sequência dos últimos vídeos, onde eu falei sobre a renúncia do eu, ou renunciar a si mesmo, eu quero fazer aqui algumas observações que provavelmente vai te dar um novo olhar sobre a sua vida, sobre quem você é e principalmente vai te dar um novo olhar sobre a forma como você deve viver o cristianismo. A ideia aqui, galera, qual que é? Primeiro que existe dois eu. O eu real, que é aquele eu que de fato você é, que seria a sua história, e o eu autossuficiente. E aí, nos outros vídeos, e eu vou só dar uma pincelada, eu falei que nós devemos renunciar a esse eu, que é o eu autossuficiente, calcado no egoísmo, na exaltação própria, e devemos dar lugar para o eu real. Só que a pergunta aqui é: como que eu vou renunciar a mim mesmo, vou renunciar ao meu eu, se eu não sei quem de fato eu sou? Olha que pergunta profunda. Como que você vai renunciar a si mesmo, dar lugar ao eu real, para que Cristo habite e transforme esse eu real, se ao longo da sua trajetória ou ao longo da sua vida você se perdeu e você não sabe quem você é? E aí, eu aprendi isso na faculdade, inclusive. Existe o eu imaginário, aquele eu que você idealiza na sua mente, que você acha que é. E aí, só a título de exemplo, eu posso olhar para mim, e quando eu falo que eu estou olhando para mim, é para esse eu imaginário, aquilo que eu idealizo que eu sou. E aí, a título de exemplo, eu posso imaginar que eu sou um cara extremamente inteligente, culto, melhor do que todo mundo, que eu sou extremamente bonito, quando a minha realidade ela é completamente diferente. E aí esse eu imaginário, a forma como você se vê, não é a forma como os outros veem você, ou não é o contexto social, econômico e político no qual você está inserido. Muitos indivíduos vivem um eu imaginário muito distante da realidade. Galera, só para ficar claro, talvez você fale assim: mas Manoel, se eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me valorizar, eu tenho que olhar e falar: eu sou foda mesmo, eu sou um cara muito pancada, eu sou mesmo um cara inteligente, um cara guerreiro, sou bonito. Uma coisa, galera, é você olhar para você, você se valorizar como ser humano. Outra coisa é você se distanciar da realidade e criar uma realidade que não é a sua. E aí a gente tem muitas pessoas vivendo de fachada, principalmente nas redes sociais, ostentando ou tentando viver uma vida muito distante, por exemplo, da situação econômica. E aí eu estou falando, por exemplo, de um indivíduo que se acha pertencente à elite brasileira, quando na verdade é classe trabalhadora. E aí a gente tem muitos indivíduos vivendo dessa forma, entre uma distância entre o eu imaginário e o eu real. E para você renunciar a você mesmo, para você renunciar primeiro o eu
autossuficiente, dá lugar ao eu real, você precisa saber quem você é. Se você não souber quem você é, infelizmente, você nunca vai conseguir ser atingido pela mensagem do cristianismo, você não vai conseguir ser atingido pelo Espírito Santo de Deus. Tem um texto que fala, né? Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. E essa porta aqui é a porta do seu coração, de uma forma simbólica, sendo mais técnico, é a sua psique, é esse eu real que de certa forma pode estar sendo protegido por várias camadas ou por várias máscaras, por várias versões suas que você criou na tentativa de se proteger. E aí quando Cristo, ou quando o texto bíblico fala que você precisa abrir a porta do seu coração, abrir a sua mente para que Cristo encontre esse eu real, a primeira versão de si mesmo, que era o eu que você era quando você não queria agradar ou ser aceito pelas outras pessoas. Galera, eu dei uma pausa para respirar e, galera, deixando de lado esse eu imaginário, existe um outro eu ou uma outra versão de você, outras no plural, que pode estar presa ao passado. Então, seria, a título de exemplo, eu vou usar a minha figura, mas você pode entender como sendo você. Existe um Manuelson que está preso a uma versão minha do passado e eu me imagino como sendo esse cara, ou eu quero voltar a ser aquele cara, ou aquele jovem que tinha 10 anos de idade, ou que tinha 17, 20 anos de idade. E eu fico preso ao passado. Esse eu, ele já não existe mais, e não adianta eu querer que Cristo transforme, ou eu não posso enxergar a vida com aqueles olhos daquele Manuelson de 10, 15, 20 anos. O mesmo acontece com você. Você não pode olhar ou tentar viver aquele seu passado. Você não pode olhar para trás e falar: a minha vida passada, a minha infância era muito melhor. Porque você vai viver o Evangelho, ou você vai tentar que a mensagem bíblica transforme aquele eu que já não existe mais. É uma outra versão de você, sua, que ficou lá no passado. Só que assim, galera, você tem que ter muita força, você tem que ter muita coragem para vir para a realidade, para habitar o presente. E muitas pessoas fogem disso. O que eu vejo, na maioria das vezes, dentro das comunidades cristãs, são pessoas que estão presas ao passado, querendo que a mensagem de Cristo alcance uma versão delas que não existe mais. E aí por isso que não acontece a transformação, e por isso que a pessoa não consegue crescer espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Geralmente o que acontece é uma pessoa que está lá no passado, que deixou de viver, foi traumatizada. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tive um trauma com os meus 10 anos de idade. E aí nesse trauma, o meu verdadeiro eu, ele se trancou e ele criou uma versão de mim, ou uma máscara, para poder viver, para esconder aquele trauma. Ou seja, o meu eu de verdade, ele está lá no passado, quando eu tinha 10 anos. Ele deixou de se desenvolver. E aí eu preciso trazer esse eu para o cenário atual. Só que isso, galera, não é fácil. Você reviver um trauma de infância, você reviver uma dor, não é fácil. E aí o que acontece? Geralmente esses indivíduos que estão presos a uma versão de si do passado e construir um eu imaginário, que tem uma máscara, vai projetar no outro os seus fracassos, suas dores, suas insatisfações. E na maioria das vezes são pessoas que se unem em relações, e um projeta o fracasso, as derrota no outro. Vou te dar um exemplo. Eu já fiz muito isso. Isso já aconteceu comigo, coisa que não acontece mais, porque hoje
eu posso falar para vocês que a mensagem de Cristo me transformou, eu consegui encontrar o meu verdadeiro eu e permitir que Cristo venha transformando esse eu. Mas eu já olhei para uma outra pessoa e já projetei todas as minhas insatisfações, fracasso e dores do passado nessa pessoa. Que é quando você olha para alguém e fala assim, fulano não presta, fulano é ruim, fulano é assim, 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 assim. Na verdade, você está projetando quem você é, quem você se tornou no outro e não vendo o outro de fato como ele é. Esses dias eu postei no meu Instagram que sempre que eu olho para alguém, eu vejo a pessoa com beleza. Eu olho para uma mulher e falo, que mulher bonita, que mulher inteligente. Eu olho para outro homem e eu falo, cara, que homem inteligente, que homem bonito, que tem um corpo bonito. E aí eu começo a perceber que aquilo que eu vejo no outro é aquilo que eu sou, é aquilo que eu me tornei ao longo da minha trajetória e da minha vida. Quando eu olho para outro cara, eu falo, cara, você é forte, porque eu também sou forte. Mas quando você olha para alguém e fala, fulano é um lixo, fulano é falso, fulano é manipulador, na verdade, esse alguém, você está refletindo nele aquilo que você é, tentando lançar nele as suas insatisfações, a sua falha de caráter. E eu já permiti que muita gente lançasse sobre mim aquilo que elas eram, o lixo de pessoas que elas eram, e eu absorvi isso e senti isso como se fosse meu. E aí quando você não encontra o seu eu, que você está perdido em si mesmo, se perdeu ao longo da sua trajetória, galera, infelizmente não há uma transformação através do Espírito Santo de Deus. E aí eu vou falar sobre um outro eu. Galera, quando eu começo a falar, eu não paro. Essa semana eu tô com a garganta inflamada, tô com febre, tomei chuva vindo da praia. E aí eu vou, em alguns momentos a fala ela vai falhar, tá? Só que assim, em relação, galera, a esse outro eu, a gente falou, só recapitulando, do eu imaginário, que é aquele eu que você cria fora da realidade. Falamos sobre o eu do passado, iremos falar sobre o eu do futuro, que é a forma como você se projeta para frente. É você olhar para o futuro e você achar que no futuro, ou você viver uma realidade futura. Deixa eu ver se eu consigo explicar como exemplo. É você se ver, por exemplo, atualmente eu sou bacharel em Direito, não tenho a OAB, vou seguir carreira pública, mas imagine que eu me veja como um advogado, como alguém que já é licenciado. Esse é o meu eu do futuro. Eu não tirei a OAB ainda. E aí eu vivo essa realidade presente como se eu já fosse um advogado. Ou seja, eu estou projetando um eu do futuro, trazendo para a realidade. Só que quando eu trago para a realidade, o meu entorno não vai me ver dessa forma. Eu não vou conseguir atuar no tribunal. E aí tem muita gente que projeta um eu do futuro, que vive uma realidade que não é a dela. É o cara que olha, ou a mulher que olha para si e se vê de alguma forma. E aí a gente precisa, uma outra coisa que eu acho que é interessante falar, é você projetar o seu eu no outro e viver a vida que é do outro e não sua. Por exemplo, imagine que eu olhe para um colega meu e esse colega tem uma realidade completamente diferente da minha. É um cara rico, um cara que tem propriedades, que tem posses, e eu vivo a realidade dele. Ou seja, eu me vejo como se eu fosse ele. É eu olhar, por exemplo, para um colega de trabalho, um desembargador, um juiz, e eu viver como se eu fosse aquele cara. Então tem muita gente, e aí eu lembro que algumas pessoas falavam para mim, tem gente que suga a nossa energia. E esse sugar a nossa energia são pessoas que estão perdidas dentro de si mesmo, que não têm coragem e força para assumir a sua verdadeira identidade e vive através da identidade do outro, suga a energia que o outro tem.
E aí tem muita gente que vive assim, você olha para o outro e você traz para você os gostos do outro, o estilo de roupa que o outro utiliza, porque você quer ser o outro. E aí a gente tem uma questão da inveja, mas eu não vou falar disso, tá? É o outro é o que existe. E aí, pessoas, por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Já trouxe em vídeos passados que o meu estudo bíblico, ou a forma como eu estudo a Bíblia é pelas lentes da ciência. Eu sou racional quando eu faço uma leitura de um texto e eu olho por diversos ângulos. Eu olho através das lentes da psicologia, da filosofia, da história, porque eu acredito que a Bíblia é um texto muito mais profundo do que a forma como os líderes religiosos eles abordam atualmente. E aí, quando eu trago aqui para vocês o texto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo viva em mim, primeiro eu preciso me encontrar e eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ser o eu do passado, não posso ser o eu do futuro, não posso ser o eu imaginário, não posso ser o eu outro, aquele que absorve ou usurpa a identidade de uma outra pessoa. Eu preciso ser o eu em minha essência, eu preciso ser o meu eu de fato, a minha primeira versão de mim mesmo, seja o meu eu com lutas, seja o meu eu esbagaçado de angústia, de sofrimento. Eu vou ser sincero para vocês, para que eu me encontrasse e permitisse que Cristo alcançasse o meu verdadeiro eu, a minha realidade, cara, eu tive que aceitar umas verdades, uma realidade que é difícil. Então, quando eu falo que a gente tem que se aceitar e ser o nosso eu, é para que Cristo transforme, porque senão você vai se construir através de um eu que não existe, um eu que não é real, e essa construção vai chegar um momento que ela vai cair, que ela vai por água abaixo e você vai desabar, e você vai no chão. Não adianta você construir um eu, um cristão, com base num eu, que é uma identidade usurpada do outro, porque você não vai sustentar essa identidade. Eu falo, todo mundo que sugou a minha personalidade, que usurpou a minha identidade, chegou um momento que caiu. Assim como no momento que eu usurpei a identidade de outro e construí algo em cima disso, chegou um momento que caiu, porque aquele de fato não era eu. Ou o eu do passado, que eu tentei construir algo em cima desse eu do passado, daquela versão minha que não existia mais, chegou um momento que essa construção se tornou confusa, se tornou uma construção com dores e veio por água abaixo. E quando vai por água abaixo, você vai lá no fundo do poço. Você desce, como que eu posso dizer? Igual o avião quando tá caindo, você vai, sabe? E aí, galera, por que eu estou trazendo tudo isso? Para que eu me entendesse e fosse transformado pelo Espírito Santo de Deus, eu tive que aceitar duras realidades. Eu tive que aceitar os meus traumas, eu tive que aceitar as minhas dores, eu tive que aceitar a depressão e a síndrome do pânico que eu tive. Não é fácil a gente olhar para nós mesmos. E aí eu falo isso sem vergonha nenhuma e falo assim, cara, eu tive uma depressão onde eu fui no fundo do poço, onde eu caí de joelhos dentro do banheiro, pelado, no banho, porque nessa crise depressiva e nessa crise de síndrome do pânico, eu não sabia nem onde eu estava e nem quem eu era. E aí eu precisei passar por esse processo para que Cristo chegasse ao meu eu real. Só que eu tive que também aceitar a minha realidade para que através disso Cristo me levantasse. E você tem que aceitar a sua realidade. Seja uma realidade com sofrimento. Se você foi uma mulher que apanhou do seu cônjuge, que você chegava em casa, seu cônjuge, ao invés de dar amor para você, ele te espancava, ele te abusava, você não pode criar uma capa, uma casca em cima disso e performar na sociedade ou no seu local de trabalho ou performar para os seus amigos como se você fosse uma mulher que vivia um casamento feliz. Se você, quando chega em casa, o seu esposo trata você mal como objeto, você tem que aceitar essa realidade e permitir que Cristo atue em cima dessa identidade que é a sua realidade. Se você é um jovem, por exemplo, que é um jovem
pobre, de periferia em São Paulo, que não pertence à elite, que não consegue nem comprar um sapato e que não tem nem o que comer dentro de casa, você tem que aceitar essa realidade. É olhar para você e falar, eu não sou os meus colegas, eu não sou o Neymar, eu não sou o meu eu do passado, o meu eu presente hoje é esse aqui. Um cara que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não trabalha. E a partir disso, dessa aceitação pessoal, Cristo começa a transformar você. Se você é, por exemplo, um cara que está dentro de um trabalho, que o seu trabalho talvez seja um trabalho que não satisfaça você, não adianta você performar para os seus colegas um homem bem-sucedido, sabe? Então, assim, é aceitar as nossas realidades. Uma coisa interessante que me veio à mente aqui é a seguinte, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Você precisa se entregar a Cristo. Ou seja, eu preciso me entregar ao Espírito Santo de Deus para que esse Espírito Santo ele possa me conduzir. Só que para eu me entregar a Cristo, para eu me entregar ao Evangelho, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, como que eu vou entregar algo a Cristo que eu não sei o que é? Como que eu vou me entregar ou me doar ao Evangelho se eu não sei quem eu sou? E aí muita gente se perdeu ao longo da vida, ao longo dos anos, por traumas, dores, angústia, por feridas. E essas feridas precisam ser abertas. Cristo precisa entrar, ele está batendo na porta. Cristo está falando assim, eu estou na porta, eu estou batendo, mas você precisa abrir, você precisa tirar essas camadas que você criou de proteção, precisa tirar essas máscaras que você usa para que eu alcance o seu verdadeiro eu, que é o eu real. Eu não quero, Cristo é como se Cristo estivesse falando assim para você, eu não quero alcançar o seu eu imaginário, eu não quero atingir o seu eu do passado, o seu eu usurpado, eu quero atingir você, mas você precisa deixar. E aí, galera, eu falo, eu tive que aceitar que eu sou um cara que não tive o meu pai presente, não conheci o meu pai. Eu tive que aceitar que a minha mãe não foi presente na minha vida, não porque ela não quis, mas por uma fatalidade. Eu tive que aceitar a minha realidade, que eu não vou contar aqui, que foi muito traumática, que para superar isso eu precisei ir à rocha, me quebrantar. E Cristo quer justamente esses cacos que você é. Cristo quer justamente esses fragmentos de dor e angústia para Ele transformar. Do mesmo jeito que foi preciso eu ir no fundo do poço, que foi preciso eu apresentar a Cristo todas as minhas lutas, as minhas angústias, as minhas feridas, as minhas dores, as minhas insatisfações, as minhas humilhações, aquele Manuelson que foi humilhado, pisado, foi chicoteado pela vida, pelas pessoas. Esse Manuelson, eu precisei dar espaço para que esse Manuelson chegasse a Cristo. E é o que você precisa fazer. Renunciar a si, o eu imaginário, o eu autossuficiente, o eu do passado, para que Cristo atinja o seu eu real. Galera, e assim, quando você tirar todas as máscaras e permitir que Cristo alcance você, quando você aceitar a sua história, quando você acolher a sua criança interior que foi ferida, que foi machucada, rejeitada, maltratada, abusada, não sei o que você passou, cara, ninguém vai superar você. O que é a superação? Superação é você ter identidade. E quando você tem identidade, ninguém supera ou ninguém diz quem você é. Enquanto você não souber quem você é, ou se construir em todos esses eu, as pessoas vão olhar para você, vai determinar o seu lugar, vai determinar quem você é. E aí quando você se aceita, cara, aceita a sua história, ninguém quebra você, ninguém supera quem você é. Mas para isso precisa dar lugar. E essa é a mensagem, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só que para Cristo viver em você, você precisa permitir que Ele alcance o seu verdadeiro eu. É bom conversar com alguém,
ter alguém para se abrir. Eu aconselho familiares, mãe e pai principalmente. O pessoal fala que família não é bom, que é melhor um amigo do que um familiar. Eu digo o contrário, é melhor a família, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, porque quando a gente está doente, quando a gente está na cama, quando a gente está na merda, que ninguém olha pra gente, quem está do nosso lado é a família. Se você é um cara igual eu, quando você estiver na merda, se estiver lá embaixo, quem vai estar do seu lado é a sua mãe, é a sua namorada, esposa, não sei, é seu filho, sua filha. Se você for uma mulher, quem vai estar do seu lado também é a sua família. Se você é jovem, quem vai estar do seu lado não é os amigos, é a família. Então, assim, essa ideia de que um amigo é melhor do que um familiar, isso não é verdade. Família em primeiro lugar, aqui nesse mundo, depois os amigos. Tá? Amigo está com a gente quando a gente está bem, quando a gente está ostentando. Então esquece amigo, foca em Deus, na família. Tá? E aí tenha sempre um ponto de apoio, alguém para conversar, para você se abrir, principalmente familiar. E depois, a depender da situação, um profissional se for o caso, e sempre a palavra de Deus como o seu guia, Cristo como o pilar ou a base que sustenta toda a sua existência. Já falei aqui, vou terminar que o vídeo está longo. Cristo, ele não habita em templos, não habita em nenhuma instituição religiosa. Cristo, ele transcende o concreto, ele transcende a matéria. Cristo, ele habita no aqui, no agora, no presente, ele habita no espaço, ele habita em você. Então, se você está numa igreja ou não está, independente disso, tenha sempre Cristo como algo que está inerente a você, guiando os seus passos e sustentando você e querendo mostrar para você o que ele tem para você de melhor. Beijo, galera. Vamos para o próximo vídeo.